Muita gente que pensa em começar a trabalhar com After Effects tem medo, um medo terrível deste programa que na verdade é um programa muito da hora e dá pra você fazer infinitas possibilidades de animações e efeitos visuais, afinal o After Effects é pra isso. Então neste vídeo você vai fazer essa animação junto comigo, que é uma animação extremamente simples, mas dinâmica e muito bonita, então vai ser a sua primeira animação no After Effects e é óbvio que é bom que você já esteja com seu After Effects aberto aí, porque o tutorial vai começar agora. Então vambora! Com o After Effects aberto, eu não tenho basicamente nada nele, então a gente vai começar do zero, pensando que talvez você não saiba nada sobre ele. Fala, nossa, professor, como é que começa? Muito fácil, ó. Clica aqui no meio na opção de New Composition. Composition, tô falando tudo errado, eu estou com sotaque francês. A opção de composição, basicamente, é um espaço de tempo para você trabalhar no After. Então, como a gente fala sobre animação, a animação é baseada em tempo, né? Eu tô aqui, de repente eu vim pra cá. Agora eu vim pra cá, e pra fazer essa movimentação eu usei tempo, que é a nossa moeda dentro do After Effects, é baseado tudo em tempo. E a composição nada mais é do que um espaço de tempo pra gente trabalhar. Então aqui em cima na opção de Preset, tem algumas opções básicas, como o HD, que são os formatos mais comumente usados. Falei bonito agora, né? Comumente. Então você tem aqui, por exemplo, o HD 1920 por 1080. Eu vou colocar essa opção mesmo, tá? Pode ser qualquer um deles aqui, ó. Esse 25 frames, 24 frames, 29.97, tanto faz. Eu vou na opção de 24. Aqui embaixo você tem Duration. O que é Duration? É a duração da sua animação baseada em horas, minutos, segundos e frames, que são quadros. Então aqui eu vou deixar nessa terceira opção 5, que corresponde a 5 segundos. Na opção de Background, você pode colocar qualquer... Nossa, falando errado, né? Volta. Você pode colocar qualquer cor. Eu geralmente gosto desses tons de cinza, não muito escuro nem muito claro. Aí eu dou um OK aqui e a gente dá um OK aqui embaixo. Pronto! Temos a composição onde você pode começar a trabalhar. Para fazer aqui a animação, eu acho que é uma animação bem legal, são animações de texto. Para você animar objetos é a mesma coisa, tá? Você pode animar uma foto, um vídeo, um bloco de cor, pode animar um texto, o conceito é o mesmo, mas eu vou de texto porque eu acho que o texto é um pouco mais assim, demonstrativo. Então na parte de cima, você tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de texto. Clica nela, clica e solta na tela e digita alguma coisa. Eu vou digitar aqui, ó, motion, de coisa em movimento, que seria basicamente essa tradução. Quando você faz o seu texto, você pode clicar e arrastar sobre ele para selecioná-lo, e do lado direito você tem um novo painel de Properties no After Effects. Ai, o meu painel de Properties não aparece. Então vem aqui na opção de Window. Em Windows você tem o painelzinho de Property que tá aqui embaixo, ó. Então você clicando nele, ele automaticamente fica ativado. Se o seu After Effects for muito antigo, talvez você não tenha o painel de Properties porque ele é das versões mais novas, tá bom? Então aqui, ó, você pode selecionar o seu texto inteiro com ele selecionado no painel de Properties. Você tem a opção aqui de Text, onde você pode escolher o tipo de fonte que você quer, que é o tipo de letra, e você pode escolher aqui também na opção de Fill, qual que é a cor dele. Nesse caso, ó, se você clicar no quadradinho, você pode escolher uma cor específica que eu estou usando, que é essa aqui, ó, F5EBC9, que é uma cor bem bonitinha, então eu vou dar um OK. Mas eu não quero essa cor, eu quero outra. Pode colocar a cor que você quiser, não tem problema. E aqui você tem outras opções, como o tamanho do seu texto. Eu vou colocar um tamanho 120, eu vou colocar essa fonte Notable. Notable, não sei como é que fala essa paradinha aqui, mas você pode escolher qualquer outra que você quiser também. Uma vez que você digita o seu texto, para finalizar isso aqui, você pode selecionar a ferramenta de seleção aqui em cima. Clicou nela, você pode clicar e arrastar em cima do seu texto e posicionar onde você quiser. Mas vamos manter um padrão aqui, tá? Então seleciona o seu texto e aqui do lado direito você tem o painel de Align. No Align eu vou colocar essa opção aqui, ó, de Align to Composition, é só deixar do jeito que tá. E eu vou clicar aqui no segundo botão e no quinto botão. Esse segundo botão vai alinhar horizontalmente, então ele fica certinho no meio, e o quinto botão alinha na vertical, então ele vai ficar no meio também na vertical. Se você não quiser nessa mesma posição, não tem problema, tá bom? Eu tô fazendo isso aqui só pra gente manter um padrão mesmo. Uma vez que eu fiz isso, eu vou animar esse texto. Então qual que é a ideia? Presta atenção, hein? É que, tudo bem, você já viu no começo do vídeo, né? Mas a ideia é ficar escrito Motion, aqui embaixo vai escrever Design. E aí a ideia é, o motion vai vir de baixo para cima e o design vai vir do meio para baixo, certo? Então os dois vão ser animados do meio, só que um é do meio para cima e o outro do meio para baixo. Neste caso eu vou animar esse motion aqui primeiro. Para isso, vem aqui nas opções da camada, clica na setinha do lado, aí você tem a opção aqui de Transform, que é a parte de transformação, ou seja, tudo que você for mudar na posição do seu texto, no tamanho, na rotação, é aqui que você muda. Então a gente tem a opção de Position, tá vendo? Tô vendo! O que você vai fazer? A gente vai criar dois keyframes, que são basicamente duas coisas que vão dizer que em
Em um momento do vídeo, o texto vai estar aqui. Em outro momento do vídeo, o texto vai estar aqui. Então é isso que quer dizer quando você usa a opção de motion, certo? Aqui, ó, eu vou criar um keyframe no tempo 0. Então move essa agulha que a gente tem aqui, ó, joga tudo para sua esquerda e clica neste reloginho de position. Ou seja, eu vou dizer que neste tempo aqui, que é o tempo 0, eu quero position em uma posição específica. Agora eu vou vir no tempo 1 segundo, que tá bem aqui, ó. Então deixa aqui a agulha mais ou menos aqui. Ai, não consegui colocar exatamente em 1 segundo. Não tem problema, pode ser em qualquer outro tempo. Eu estou colocando 1 segundo só para ser uma parada mais padrão, mas se for outro tempo aí no seu, não tem problema, pode colocar também. Então aqui, ó, eu vou criar outro keyframe, mas calma. O segundo keyframe não dá para você clicar aqui no reloginho, porque senão você apaga o primeiro. Então, o primeiro keyframe você clica no reloginho. Os outros que você for criar, você clica nesse ícone aqui do lado, ó. Então a gente definiu no tempo 0 e no tempo 1 segundo alguma coisa. E agora a gente vai mudar essa parada. No tempo 1 segundo, vamos dizer que eu quero o texto um pouquinho mais para cima. Então, com a ferramenta de seleção, fica em cima desse momento aqui do keyframe e arrasta o seu texto um pouco para cima. Se você quiser que ele arraste certinho no meio sem ir para os lados, é só você segurar a tecla Shift enquanto você arrasta. E agora eu vou vir para o tempo 0, que é onde eu tenho o meu primeiro keyframe, e eu vou arrastar esse motion aqui um pouquinho mais para baixo. A ideia é animar pensando mais ou menos no meio da tela. Então, esse aqui seria mais ou menos o meio. Eu vou deixar no primeiro keyframe ele um pouquinho mais abaixo e no segundo ele um pouquinho acima. Se você deixar a sua agulha no tempo 0 e pressionar espaço, olha só, essa é a animação que a gente tem do nosso texto vindo de baixo para cima. Então ele estava nesta posição, ele foi para essa, no tempo 0 ele estava embaixo e no tempo 1 segundo ele foi para cima. É isso, não tem dificuldade alguma. Espero que você não tenha sentido nenhuma dificuldade, por favor, hein? Agora eu vou fazer o seguinte, imagina que essa animação, ela tá legal, mas tá vendo que não tem variação de velocidade? Então o texto ele vai passando do mesmo jeito, não tem aquela coisa que você fala, nossa, que elegância. Não, não tem isso. Então, para ter isso, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui na timeline e arrastar para selecionar os dois keyframes. Clica sobre qualquer um deles com o botão na direita, vem na opção aqui de Keyframe Assistance e coloca Easy Ease. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o começo da animação e o final, que é a hora que ele está subindo e a hora que ele está parando lá em cima, seja um pouquinho mais rápido. Olha só que maravilha, ó. Tá vendo? E o meio automaticamente é um pouquinho mais rápido. Então o começo, acho que não sei se eu falei certo. O começo e fim é mais devagar. Acho que eu falei besteira. E o meio é mais rápido, certo? Então o que a gente fez nessa opção basicamente é isso. Só que você pode incrementar isso. Imagina que você queira que essa animação aqui no começo e o final seja um pouquinho mais devagar. Então eu posso selecionar os keyframes, botão da direita, né? Vai de novo aqui keyframe assim. Não. A gente vai vir aqui na opção, ó, de Keyframe Velocity. Então aqui nessa opção de Influence aqui, eu vou mudar o valor para 80. Ó. Então 80 no primeiro, 80 no segundo, é só dar um OK. Agora olha só que legal. O começo e o final tá mais lento ainda. Isso dá a impressão de que o meio está muito mais rápido. Eu gostei. Você gostou? Gostei, professor! Que bom. Então vamos nessa. Aqui eu vou aproveitar que a gente tem essa partezinha, né, dessa animação, e eu vou duplicar o meu texto. Acabei de perceber que a minha luz acabou de acabar aqui em cima. Deixa eu só colocar a minha bateria. Segura, eu já venho. Peraí, que esse fio tá aparecendo aqui, tá me irritando. Deixa eu só colocar esse fio aqui. Pronto. Eu vou aproveitar que eu tenho essa animação desse texto e eu vou duplicar esse texto todo, que já tá animado, e mudar o meu texto. Então a ideia é, deixa a sua agulha depois do tempo que ele já animou, ou seja, depois de 1 segundo. E aí depois desse tempo, eu vou selecionar essa camada, vou lá em cima na opção de Entity. Depois você coloca aqui, ó, Duplicate. Mas eu não posso usar o atalho Ctrl D? Pode, tá? Então seleciona a camada aí, ó, Ctrl D, pronto, já dupliquei. Só que você vai perceber que as duas camadas, elas estão exatamente no mesmo momento, no mesmo local. Tem a mesma animação. Então, embora você veja que tem duas camadas aqui, aqui parece que só tem uma, não é verdade? Então o que você pode fazer aqui, ó, nessa opção de Motion 2, que é o nosso texto, é clicar 2 vezes sobre ela. Quando você clica 2 vezes, você seleciona o texto que tem aqui e você já pode modificá-lo para alguma outra coisa que você queira. Então eu vou colocar aqui Motion Design, ou poderia ser Motion Graphics também, mas eu vou Design porque eu acho que fica mais fácil da gente escrever. Quando você digita, eu sei que tá tudo uma bagunça aqui. Então você vai selecionar essa camada do Design e pressionar a tecla U de Universo, onde você consegue enxergar os keyframes que ela tem, que estão no mesmo tempo da camada de baixo, porque as duas estão fazendo isso, né? Estão subindo ali de baixo para cima. Eu vou ficar aqui no tempo do meu segundo keyframe em cima dele, e aí eu vou arrastar na tela com a ferramenta de movimentação esse texto do Design, ó, segurando para baixo. Isso aqui é muito importante, que você esteja no tempo do keyframe. Se você não estiver, você vai acabar criando, né, uma outra animação, ó,
que não tem nada a ver. Se você fizer isso, seleciona o keyframe que você não quer e pressiona Delete. Mas nesse caso a gente vai ficar em cima do segundo keyframe. Agora eu vou voltar no primeiro keyframe que a gente tem e vou arrastar o design aqui para cima. Não se esqueça de arrastar segurando Shift, porque ele vai manter certinho alinhado. Então, ó, pressionando espaço é isso que a gente tem. Você tem os dois textos, ó, um vai de baixo e o outro vai de cima. Por algum motivo, essa animação que a gente tem aqui desse segundo keyframe que a gente fez o design, ele mudou um pouco, né, essa estrutura que a gente tem. Então eu vou de novo selecionar os dois, botão na direita, keyframe velocity, e eu vou colocar os dois 80. Então 80 aqui, pronto. Agora sim é a mesma animação que a gente tem, ó. Talvez no tempo inicial aqui, ó, eu possa pegar o design e subir um pouquinho mais aqui, ó. Então ele vem um pouquinho mais longe, ó, e agora os dois passam. Então a ideia é essa, um tá aqui, o outro tá aqui, eles invertem de lado. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, não tem nada a ver isso. Então, por enquanto não tem nada a ver, mas calma, quando a gente terminar você vai perceber que tem tudo a ver. Uma pequena pausa para tomar um gole d'água, porque eu tô falando demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha aqui no meio, então eu posso me aproximar um pouquinho da tela. E lembrando de uma coisa muito importante, é o seguinte, se você está assistindo esse tutorial, por mais que ele seja básico, tem algumas coisas que talvez você não saiba. Fala, nossa, professor, que dificuldade esse After Effects. Então o que você pode fazer? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como aprender o After Effects. Lá eu explico as coisas mais básicas para você fazer uma animação junto comigo no After Effects. Eu acho que pode ser que vale a pena você assistir antes de continuar esse aqui. Ou assiste depois, ou não assiste também se você não quiser, não importa, faça o que você quiser da sua vida. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir na parte de cima nessa ferramenta que se chama Pen Tool. A Pen Tool basicamente serve para você clicar em algum ponto, então eu vou clicar mais ou menos aqui à esquerda, ó, mais ou menos entre os textos, segura a tecla Shift e clica do outro lado da direita, ó. Então ele está criando uma linha reta. Se eu não segurar Shift, eu posso clicar em qualquer direção, ó. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser qualquer local. Como eu quero uma linha reta mesmo, segura Shift e clica um pouquinho na direita depois das suas letras. Com essa camada selecionada, se você clicar sobre ela, aqui em cima você tem essa opção, ó, que é qual o contorno que você tem. Nesse caso você tem duas opções, a opção de fio, que você clica sobre ele e ele vai dizer se o seu contorno tem preenchimento dentro. O que não faz diferença aqui, isso faz mais diferença quando você faz algum formato que seja um arco, ou uma bola, ou um quadrado, porque você vai ter uma cor dentro dele. Aqui não tem isso, porque aqui é só uma linha, então uma linha, por padrão, não tem uma cor dentro dela. O que ela tem é uma cor dela, que é essa opção que você coloca aqui dentro do Stroke. E esse Stroke você pode escolher qualquer cor que você queira, incluindo a cor que você colocou no seu texto. Então você pode clicar aqui, ó, e aí você tem este conta-gotas, clica no conta-gota, clica na cor que você quer, e aí depois você dá um OK. Ou você escolhe qualquer outra cor que você quiser também, não encana com isso. E aqui na parte de cima você tem essa opção de qual é a espessura do seu contorno. Eu vou deixar em 3, baseado no meu texto, que não está muito grosso, né? Assim, não tá, tem essa variação de grossura, umas partes mais grossas e outras mais finas, mas eu acho que aqui tá legal. O meu texto aqui, ele tá numa posição boa, mas a minha linha não tá muito entre eles. Então o que eu vou fazer, ó, é ficar um pouquinho mais próximo, selecionar a camada da linha e com a ferramenta aqui de movimentação, de seleção, eu posso clicar sobre ela e mover um pouco para cima. Mas aqui, como é uma coisa muito precisa, eu acho que é mais fácil a gente usar as setas do teclado. Ó. Então com as setas do teclado eu vou colocar de um jeito que eu tenha mais ou menos a mesma distância entre esse texto e a linha linha e esse texto aqui embaixo. Ah, mas o meu não ficou perfeito. Não é para ficar perfeito, esse vídeo não é para isso, tá? Esse vídeo é só para você entender como é que você faz uma animação aqui no After Effects, é mais ou menos de um jeito legal aqui. Agora eu vou fazer uma animação com essa linha. O meu texto, né, basicamente qual que é a ideia? Eles vão sair da linha. Por enquanto não está aparecendo isso, a gente vai arrumar depois. Mas o meu texto vai sair a partir dela. Então eu vou pensar assim, a linha aparece e aí o texto acaba surgindo. Basicamente seria essa a ideia. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e entrar nas opções da camada da linha, clicando na setinha aqui do lado, vai em Transform, e a gente tem uma propriedade que se chama Scale. O Scale, se você aumenta ou diminui, ó, é o tamanho dessa linha na tela. Só que se você desativar essa correntinha aqui do Scale, você tem dois valores, ó. O primeiro é a largura que ele vai ter, e o segundo é a altura que ele vai ter. Nesse caso, a gente vai animar só o primeiro aqui. Então, deixa a agulha no tempo 0, cria um keyframe de Scale, clicando onde? Você acertou, clica aqui nesse reloginho. Agora eu vou no tempo dos mesmos keyframes que eu tenho aqui, pode ser o tempo 1 segundo. E aí, ó, eu vou criar outro keyframe de scale. No tempo do primeiro, eu vou mudar o primeiro valor, que é o primeiro valor que seria a largura da escala, para 0. Então ele vai ficar totalmente amassado assim e vai esticar assim. Olha só que legal. Dando um espaço, ó, a linha vai aumentar.
Não é legal você colocar as coisas aparecendo tudo de uma vez. É legal uns elementos primeiro e outros elementos depois. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso. Depois a gente se preocupa com isso. Por enquanto eu vou selecionar os dois keyframes, botão da direita, você viu, né? Tô falando até com sotaque. Coloca keyframe velocity e em todas as opções de influência aqui, eu vou colocar 80. 80 aqui, 80 aqui, 80 aqui, 80 aqui. Isso vai seguir aquela mesma ideia de que a linha vai ser um pouco mais devagar no começo e no final. Professor, mas tá uma bagunça, cara. Eu não consigo enxergar com esses textos aparecendo. Eu também não. Então você pode vir na camada aqui da linha, que é essa camada Shape Layer, e você ativa esse quadradinho aqui, ó, debaixo da bolinha. Agora você enxerga só a bolinha, então é a opção de solo, né? Ele vai visualizar só essa camada e esconde as outras. Eu acho que tá legal. O começo é mais devagar e o final também é mais devagar. Eu vou desativar a opção de solo, que eu só usei para enxergar essa linha. E na sequência, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma opção aqui onde eu consiga limitar a visualização dos meus textos. Ou seja, eu não quero que o texto apareça desde essa parte aqui. Eu quero que ele apareça só a partir desse centro. Então aqui, ó, daqui para baixo vai aparecer o design e desse mesmo ponto para cima vai aparecer o motion. Então se liga só, deixa a sua agulha um pouco mais para frente depois que a animação já foi feita. Não seleciona nenhuma camada. Mas como é que eu não seleciono camada? É só você clicar aqui embaixo numa área vazia, aí você tira a seleção e na parte de cima você clica nesse retângulo aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o retângulo, eu vou clicar aqui na tela, numa área vazia, pode ser aqui mais pra cima, ó. Clica, segura e arrasta. Eu vou puxar até mais ou menos aqui, ó, a minha direita, de forma que eu passe o tamanho inteiro do texto motion e eu desço até ele chegar perto da linha que eu tenho aqui no meio, ó. Pronto, então basicamente essa área. Esse meu retângulo aqui, ele não tem nenhum preenchimento, então clica aqui em cima na opção de fio e coloca essa segunda opção de cor sólida. Pode ser a cor que você quiser, isso não vai fazer diferença, é só para ter um bloco de cor aqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o texto motion apareça só dentro dessa área desse retângulo. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vem aqui embaixo nas opções da camada e clica neste botãozinho. Clicou? Cliquei, professor! Então agora você faz o seguinte, aqui tem uma aba que se chama Trackmate, tá vendo? Tô vendo! E no Trackmate você tem um espiral. Esse espiral, se liga só, eu vou pegar o espiral do Motion, que é a minha camada número 4, e eu vou arrastar o espiral para essa camada Shape Layer 2, que é esse retângulo que a gente fez. Esse nome, Shape Layer 2, é um nome meio confuso, né? Então clica sobre ele com o botão da direita e coloca aqui, ó, Rename. Eu vou colocar topo. Na verdade, topoi não, né? Topo. Pronto. Então eu sei que esse retângulo é o retângulo de cima. Olha só que legal. O meu texto Motion não começa mais desde o começo, ele aparece só naquele trecho, que é como se ele tivesse mascarado, ele está dentro dessa área do retângulo que a gente fez, por isso que ele aparece só nesse pedaço aí. Eu vou fazer a mesma coisa para outra camada que a gente tem. Então, de novo, ó, eu posso deixar a agulha onde a minha animação já acabou, vou com o retângulo, eu vou fazer o contrário agora, né? De baixo, eu puxo aqui para a direita e puxo até essa linha aqui, ó. Puxou? Puxei, professor! Então, se liga só, eu vou renomear essa camada aqui, que é a última que a gente fez, botão na direita, Rename, eu vou colocar base. E aí, mesma coisa, ó, vem na camada que a gente tem Design, pega o espiral do Trackmate e arrasta para a base. Olha só que maravilha! Agora você tem a linha aparecendo e aí os elementos que aparecem só naquela parte. É isso que faz essa opção chamada Trackmate. Basicamente ele esconde as coisas que você tem dentro de uma camada específica. Agora é aquele negócio que eu te falei. Quando a gente fala de Motion Design, Motion Graphics, que basicamente é a animação de objetos e elementos, é legal a gente pensar numa historinha. Como é que as coisas aparecem? Não é legal tudo aparecer de um jeito só na tela. Então quem aparece primeiro? Quem aparece depois? Quem aparece depois desse? Então, nesse caso, vamos imaginar que eu queira que a minha linha apareça primeiro e depois os textos. Então, nesse caso, a linha, que é essa aqui, ó, Shape Layer, ela vai começar no tempo zero mesmo. Por isso que eu posso clicar aqui sobre ela, ó, e mover para que ela comece mais para frente ou não. Como ela está começando no tempo zero certinho, não vou mexer nisso. Eu vou selecionar as duas camadas do Design e a camada Motion. Então, clica sobre uma, segura o Ctrl, clica sobre a outra. Eu vou arrastar um pouquinho para frente aqui, ó, alguns quadros só. Então, com isso, ó, a linha aparece e na sequência o texto, ó. Entendeu? Os dois vêm, automaticamente você tem uma sequência deles. Se você quiser mais sequência, você poderia pegar, sei lá, a camada do Motion, colocar um pouquinho antes e... Não, desculpa, a camada do Motion, eu estava selecionando errado. O Motion um pouquinho antes e o Design um pouquinho para frente. Então agora você vai ter a linha, depois o Motion, depois o Design. Pessoalmente não acho que combina muito, então eu vou deixar os dois juntos mesmo, ó, tá? Vem a linha e depois vem os dois textos de uma vez. Eu acho que tá bem legal. Agora eu vou fazer aqui basicamente as últimas coisas para fazer, que é um pequeno ajuste que eu acho que vai ficar legal. Primeiro de tudo eu queria que esse texto aqui tivesse
uma pequena sombrinha na parte de trás dele. Então, para ficar mais fácil de você ver, ó, eu vou me aproximar um pouquinho e aí eu posso aplicar um efeito. Eu poderia aplicar o efeito nas 3 camadas, a camada da linha, do motion, do design. Só que aplicar isso nas 3 seria muito chato. Então eu vou colocar o quê? Uma camada de ajuste. A camada de ajuste basicamente vai fazer com que tudo que esteja abaixo dela, na ordem das camadas, seja afetado por algum efeito que eu colocar. Então se liga só, vamos lá em cima na opção de Layer, New, e você coloca aqui, ó, Adjustment Layer, que é a camada de ajuste. Por padrão, ela fica acima de todas as camadas. Mas se ela estiver aqui no meio, entre qualquer uma delas, né, é só clicar e arrastar e soltar em cima de todas. Aí automaticamente você tem a camada de ajuste. Com ela selecionada, você vai lá em cima na opção de Effect e tem vários, mas um monte de efeitos aqui que o After Effects tem. Eu vou em um que se chama aqui, ó, Perspective. E no Perspective você tem esse aqui chamado Drop Shadow. O Drop Shadow já coloca aqui uma sombrinha atrás. Você pode controlar a cor dessa sombra, você pode controlar a transparência dela e você pode controlar a opção de quanto ela vai ser suave ou não. Então esse softness, ó, você pega a sombra e deixa um pouquinho mais suave. Eu acho que um softness aqui de uns 30, eu acho que tá bacana. Poderia ser o estilo que você quisesse. Não tem certo ou errado. Não, o professor falou que tem que colocar Drop Shadow e tem que colocar softness 30. Não, nesse exemplo eu acho que combina, mas também se não tivesse softness, eu também acho que é um estilo legal que dá pra você pensar em fazer se você quiser, obviamente. Então tá aí, ó, nosso efeitinho. Só não esqueça de que quando você vai aplicar o efeito, é legal de você deixar a sua agulha depois que os elementos já estão aparecendo na tela, porque aqui no tempo zero não faria diferença nenhuma, porque não dá pra enxergar. E aí eu posso colocar talvez mais um efeitinho que eu gosto muito. Deixa a camada de ajuste selecionada, vai lá em cima em Effect, depois você tem a opção aqui, ó, de Distort, e em Distort você tem a opção de Transform. Eu tava confundindo Transition com Transform. É tanto efeito que a gente fica louco. E aí coloca aqui, ó, Transform. No Transform, se liga só. Eu tenho uma opção aqui que se chama Skew. E no Skew eu posso mudar aqui esse valor, ó, para que o meu texto ele dê uma esticada para lá ou para cá. Eu vou colocar um Skew de -10. Ficando um pouco longe da minha composição, ó, a gente já tem essa animação. Então a animação ela é a mesma. Eu não preciso pegar o texto e distorcer esse texto. Eu posso fazer do jeito que eu quiser e aplicar um efeito em cima que vai dar essa distorcida aí. Só que eu acho que a gente podia fazer com que esse texto ele estivesse aumentando, né? Conforme o tempo passa, ele estivesse se aproximando cada vez mais assim da tela. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Ó, vou selecionar a camada de ajuste, vou vir aqui no painel de Effect Controls, que é onde eu controlo os meus efeitos, deixa a agulha no tempo 0. E aí eu vou criar um keyframe da escala nesse tempo, vou avançar até o tempo final da minha animação, que é aqui nos 5 segundos mais ou menos, e na escala, ó, eu posso aumentar um pouquinho, sei lá, uns 120, 130. Então a gente tem essa animação agora. A animação tá rolando, mas você tem os elementos também que começam a se aproximar cada vez mais. Sinceramente, eu não estou gostando muito dessa cor aqui, então eu vou trocar essa cor de fundo. Para isso, você pode vir na parte de cima em Layer, New, e você tem a opção chamada aqui, ó, Solid. O atalho é Ctrl Y. Um atalho que, sinceramente, para mim não faz nenhuma diferença, assim, porque é um nome completamente louco, né? Y de quê? Né, se é solid, não tem Y nessa palavra, mas beleza. Aqui nas opções de cores, ó, eu vou colocar uma que é esse 194458, que é uma corzinha que eu acho bem brutinha e eu acho que combina com o que a gente está fazendo. Eu vou dar simplesmente um OK e eu dou um OK de novo. Quando você cria camada, seja uma camada de ajuste ou uma camada sólido, que é uma cor simplesmente, ela sempre fica em cima das camadas. Então eu vou clicar e arrastar e soltar embaixo de todas e a gente já tem isso aqui. Porém, presta atenção numa coisa muito importante, hein? Como essa camada de ajuste, ela tá aplicando esses efeitos de Drop Shadow e a opção também de Transform, que tá deixando aqui a minha camada meio torcida, a camada de sólido também é influenciada por essa pequena distorção na tela. Por isso que você enxerga essa partezinha cinza aqui e aqui. Que porcaria! Também acho que tá bem ruim. Então a gente pode entrar nas opções da camada do sólido. E aí, ó, clica nas opções do ladinho dela, depois você vem na opção de Transform e você pode aumentar o Scale, que é só clicar e arrastar, ó, e ela vai preencher um pouco mais a tela até ficar desta forma. E aí eu acho que tá lindo e maravilhoso. Só tem mais um pequeno probleminha que você vai ver aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu faço isso, né, eu coloco essa camada de ajuste, ela automaticamente vai afetar todas as camadas de baixo. E aí você percebe que agora, ó, eu não consigo enxergar aquele drop shadow, que é aquele efeitinho de sombrinha que eu tinha feito. Então, uma das opções que a gente pode fazer é o seguinte, ó, eu vou selecionar a camada de ajuste, seguro o Shift, seleciona até a camada Motion, que são todas as camadas, menos a camada do sólido. Clica sobre elas com o botão à direita e coloca a opção aqui de Pre-Compose. Eu vou dar o nome de Motion Design.
texto, só pra gente saber que é o texto, e dá um ok. Agora você sabe que ele basicamente aplicou. O que o Pre-Compose faz é meio que criar um grupo, ó. Então ele vai manter o sólido que a gente tem, mas ele também vai manter os textos aqui dentro. Se você quiser acessar, Mas eu quero acessar os textos, eu quero trocar. clica 2 vezes sobre essa aqui, essa camadinha, e você entra nela. Ou você pode vir aqui em cima no painel de Project e você tem as duas composições. Essa Motion Design Texto é essa, que você pode trocar os textos, e essa Comp 1, que se você clicar 2 vezes você acessa, é essa outra que tem essa composição do Motion e a camada do sólido. Então o After Effects ele tem essas opções de você conseguir colocar uma camada dentro da outra. É uma bagunça bem doida. Que eu não vou explicar isso nesse vídeo porque é uma coisa meio complexinha. Se você não manja muito de After, talvez você fique, nossa, que loucura. Mas é uma coisa simples, tá? É um recurso que a gente usa muito. Uma composição geralmente dentro da outra. Tá aí a nossa animação. Só que imagina que você fala, meu Deus do céu, essa animação foi a melhor que eu fiz na minha vida. Eu quero postar nas minhas redes sociais e marcar esse professor maravilhoso. O que você faz? Você tem que renderizar, que basicamente seria transformar isso aqui em um vídeo. Renderizar, exportar, chame como você quiser. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, no painel de Project, a Comp 1, que é a composição que a gente está trabalhando neste momento. E aí na parte de cima você vai vir aqui em Composition. Depois você coloca aqui, ó, a opção de Add to Render Queue. O atalho é o Ctrl M. Aqui ele vai te jogar algumas opções de renderização. A mais importante é, aqui na opção de Output Model, clique em cima do texto que está escrito de azul, e eu gosto de exportar geralmente no formato de H264, que é o MP4. De resto, você pode deixar do jeito que está. Aqui embaixo ele tem a opção se você vai exportar o áudio ou não. A opção de alto é uma opção automática, mas como essa animação não tem áudio, eu prefiro colocar a opção de Output Off, porque eu não quero que ele exporte nenhum canal de áudio, sendo que não tem áudio aqui, certo? Então eu vou dar um OK. E aqui na opção de Output To, que está escrito Not Yet Specified, você pode clicar e definir onde você vai salvar. Então eu posso colocar, sei lá, área de trabalho, e eu vou colocar animação linda do professor, lindíssimo. E aí a gente faz o quê? Clica aqui, ó, no botãozinho de salvar. Quando você dá um salvar, ele calma, ele não salvou ainda, ele só definiu onde você vai salvar essa parada toda. O que você tem que fazer agora é clicar na opção de Render. Clicou em Render, ele vai começar o processo, ele faz um barulhinho, não sei se pegou aqui, porque acho que eu não tô gravando o som, mas ele faz um que é um barulho que me irrita demais, mas ele faz um barulhinho. E aí quando você for lá na sua área de trabalho aqui, ó, você vai ter a sua animação. Olha só que bonitinho. Que é só você postar na sua rede... Tô falando errado, né? Que é só você postar na sua rede social a sua animação maravilhosa. E não esqueça de me marcar, certo? Tá aí a nossa primeira animação feita no After Effects. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho que te dizer, não deixe a oportunidade passar diante dos seus olhos. Se você quiser continuar aprendendo cada vez mais do After Effects, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link do meu site de cursos online, onde você aprende tudo sobre o mundo do audiovisual. Edição de vídeo, edição de imagem, animações e 3D, que são, assim, coisas que têm uma conexão maravilhosa e dá pra você fazer projetos incríveis com os conhecimentos que você tem no site. Lembrando, lá não é só pra coisas pessoais ou profissionais, é pra todo mundo que quer aprender o audiovisual, animações e o After Effects também, porque tem muitos cursos lá de After Effects. Tem cursos só sobre o After e tem cursos que envolvem os conceitos do After Effects pra gente fazer vários tipos de projetos diferentes. Então, se você quiser aprender cada vez mais do After Effects e do audiovisual, link na descrição do vídeo aí embaixo, agora no plano de assinatura, que basicamente você paga um valor por mês e você tem acesso a todos os cursos do site. E é isso, um valor que você paga por mês e você tem acesso a todos os cursos do site pelo tempo que você quiser continuar assinando o site. E eu acho que vale muito a pena, tá? Link na descrição do vídeo. Mais uma vez estou falando isso, mas eu vou parar de falar porque eu já falei demais. Agora, antes de você ir embora, não esqueça uma coisa importante aqui do lado, ó. Eu tô deixando 2 tutoriais que são muito legais. O primeiro deles é pra gente fazer uma abertura igual da Netflix no After Effects. E o de baixo, a gente faz uma animação igual iFood, que é aquele aplicativo de você pedir comida, sabe? Então você pode escolher qual dos 2 você quiser, porque os 2 tutoriais estão simplesmente maravilhosos. Eu vou embora. Tchau.